efetivo ao patrimônio público. Então, resposta para concluir e sintetizar, é possível sim, e essas são as justificativas, principalmente o artigo 21, inciso 1 da Lei de Improbidade. Vamos para a próxima pergunta? Professora, reconhecendo a improbidade administrativa, a condenação do agente ímprobo, ela pode se limitar ao ressarcimento do dano causado? Será que dentre a lista de penalidades, dentre a lista de sanções para o agente ímprobo, eu posso apenas e tão somente atribuir a penalidade de ressarcimento do dano? Será que atribuir o ressarcimento do dano é suficiente? Será que só o ressarcimento do dano é suficiente? E vejam, as duas turmas especializadas de direito público já consolidaram a tese que, uma vez configurada a improbidade administrativa, não é possível aplicar apenas o ressarcimento do dano. Se quiserem olhar no STJ, é o RESP 622-234. Por quê? Vejam, quando eu fixo apenas e tão somente a penalidade de ressarcimento do dano, esse ressarcimento do dano não é efetivamente uma penalidade. Quando o agente ímprobo vai ressarcir os danos por ele causados, ele apenas está voltando ao status quo, à situação. Eu estou voltando àquela situação inicial. Exemplo, eu, Licínia, cometo improbidade administrativa e desvio 2 milhões da administração. O desvio de 2 milhões foi o prejuízo causado aos cofres públicos. Esse foi o dano. Agora, será que só ressarcir o dano é suficiente para reprimir essa conduta? Eu devolvo o que eu peguei e aí? Está bom? Né? Então, é um posicionamento dizendo, não, o ressarcimento do dano não é efetivamente uma sanção, efetivamente uma penalidade. Então, não seria possível só aplicar o ressarcimento do dano. Notem que há casos em que magistrados aplicam apenas o ressarcimento do dano, valendo de uma ponderação do caso concreto e até mesmo como utilização da razoabilidade e da proporcionalidade. Por exemplo, naqueles atos de improbidade administrativa que não são tão severos e que não causariam tantos danos ao patrimônio público. Por exemplo, aquele que desviou um valor pequeno, digamos assim, né? Um valor não tão alto. Não me parece o melhor entendimento. Até porque, como norte de toda a atuação da administração pública, vigora o princípio da indisponibilidade do interesse público. O interesse é público, ele não pode ser disposto, né? E, além disso, vejam, se eu só atribuir para aquele agente o ressarcimento, o que garante que aquela conduta não vá voltar a ocorrer? Então, parece-me ser insuficiente, né? Então, filiam-me desse entendimento daí do STJ, nesse sentido, de que só o ressarcimento do dano seria insuficiente, né? Somente a penalidade do ressarcimento do dano seria insuficiente aí. Até se quiserem, podem complementar com o RESP 479-812. 479-812. Próxima questão, próxima pergunta enviada. Qual foi? Quarta pergunta de hoje. Professora, incide o princípio da insignificância na lei de improbidade administrativa? Será que a sistemática adotada no direito penal de incidência para algumas condutas ilícitas do princípio da insignificância também pode, por analogia, ser utilizado na lei de improbidade administrativa? É dizer, aquelas condutas irrisórias de danos aos cofres públicos ou aquelas condutas de uma pequeneza fariam com que todo o aparato judicial fosse movimentado para atribuir ao agente ímprobo uma penalidade? Será que seria razoável eu movimentar todo o judiciário
Ou não, eu deveria aplicar o princípio da insignificância e não penalizar aquele agente ímprobo que cometeu uma improbidade e que de tamanha pequeneza foi a improbidade que ele nem deve ser penalizado. O que fazer? Incide ou não o princípio da insignificância na lei de improbidade administrativa? Vejam, vou exemplificar a situação com um caso concreto que vocês podem inclusive conferir no informativo 376 do STJ. E o caso concreto envolvia um chefe de gabinete da prefeitura que ele se valeu da força de 3 servidores municipais e do veículo oficial. Para quê? Para sua utilização pessoal. Ele utilizou a força desses servidores para fazer a mudança de sua casa, né? Então, em vez de contratar uma empresa particular de mudança, ele pegou aquelas pessoas que trabalhavam com ele, para quê? Para realizar a mudança, tá? Só que essa não era a função daqueles agentes. E aí, o que ele fez? Ele ressarciu os cofres públicos do valor utilizado com o carro da prefeitura, com a gasolina e, além de tudo, pediu exoneração. Será que, nesse caso, ele ainda responderia por improbidade? Será que, nesse caso, seria aplicada a lei de improbidade administrativa ou será que vai ser aplicado o princípio da insignificância? E aí? Então, vejam, uma primeira corrente, o primeiro posicionamento, defende que não deve incidir o princípio da insignificância na lei de improbidade administrativa. Por quê? Primeiro que não existe, não é possível a violação do princípio da indisponibilidade do interesse público. O interesse público é indisponível, então não haveria que se falar em incidência do princípio da insignificância na lei de improbidade. E, além disso, com fundamento no próprio princípio da moralidade. Ao existir o cometimento de uma improbidade, necessariamente o princípio da moralidade do caput do artigo 37 está sendo violado. Então, não haveria que se falar em incidência do princípio da insignificância. Em sentido contrário, com uma corrente progressista, com uma corrente no sentido de defender a incidência do princípio da insignificância, nós temos Luiz Flávio Gomes e alguns posicionamentos dentro do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul, né, no sentido de aplicar, sim, o princípio da insignificância na lei de improbidade administrativa. Então, duas correntes, né? Parece-nos que prevalece, que acaba prevalecendo essa no sentido de não incidência do princípio da insignificância na lei de improbidade administrativa. Mas o caso concreto deve ser levado em consideração e analisado. Responde dessa pergunta, vamos para a próxima. Qual é a nossa próxima pergunta? Professora, qual a natureza jurídica do ilícito de improbidade administrativa? O ilícito de improbidade administrativa, conforme decidido pelo Supremo Tribunal Federal, na ação direta de inconstitucionalidade 2797, é ilícito civil. Essa seria a natureza jurídica do ilícito de improbidade. É ilícito civil. E aproveitando, nós não podemos deixar de falar acerca de um tema envolvendo todas essas questões que foram feitas, essas 5 questões que dizem respeito à aplicação de sanções, de penalidades, né, em linhas gerais, de como que serão aplicadas as penalidades, não podemos deixar de falar da questão que envolve os agentes políticos e a lei de improbidade administrativa. O problema e a discussão, a divergência começou quando do julgamento da reclamação 2138 no STF. A reclamação 2138 envolvia o caso de um ministro de Estado, o ministro Ronaldo Mota Sandenberg, que foi acusado de utilizar os jatinhos da FAB, da Força Aérea Brasileira, e o hotel de trânsito da Aeronáutica para fins particulares. Esse ministro de Estado, ele foi processado por ter cometido improbidade administrativa, pelo cometimento de improbidade administrativa, e na reclamação 2138 suscitou que ele não poderia responder por improbidade administrativa. Por quê? Porque ele já teria regras próprias
fixadas para sua responsabilização, um regime próprio de responsabilidade previsto na Constituição para ministros de Estado. E se respondesse